Olá, sabe aquela história de Abraão que a gente acha que conhece de cor? Pois é, tem um capítulo lá no finzinho da vida dele que muitas vezes passa batido. E olha, é uma parte cheia de reviravoltas que muda muita coisa. A gente tende a pensar que a jornada de Abraão se encerra com Sara, certo? O nascimento de Isaque, a promessa cumprida e pronto. Mas e se a história não acaba aí? O que vem a seguir redefine e expande de um jeito surpreendente todo o legado do patriarca. Então, para a gente entender essa história completa, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a outra família que Abraão formou. Depois, como ficou a divisão da herança. A gente vai ver o fim de uma era com a morte dele, e aí mergulhar na linhagem de Ismael. E, por fim, entender como surgiram 12 príncipes e suas tribos. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo então. Seção 1, a outra família de Abraão. E sim, é um capítulo bem surpreendente que acontece justamente depois da época de Sara. E é aqui que a história já dá uma virada, porque depois que Sara falece, Abraão não fica sozinho. A fonte nos conta que ele se casa de novo. O nome da nova esposa dele? Quetura. E olha, não foi uma família pequena, não. Abraão e Quetura tiveram 6 filhos. Mas o que impressiona mesmo é a velocidade com que essa família cresceu. Dá uma olhada nessa tabela. Logo já aparecem os netos, sabe? De repente surge um clã inteiramente novo, mais um galho enorme na árvore genealógica de Abraão. Ok, mais 6 filhos. A pergunta que não quer calar é: e a herança? Como é que fica tudo isso? E é exatamente esse o nosso próximo ponto. Seção 2. Herança versus presentes. Vamos ver como esse legado todo foi dividido. Pensa só no dilema de Abraão. De um lado, Isaque, o filho da promessa. Do outro, todos esses novos filhos. Como é que se divide os bens numa situação dessas? A decisão que ele toma aqui é fundamental para o futuro de todo mundo. E a solução que Abraão encontrou foi, digamos, bem direta. A fonte é claríssima sobre isso. Para Isaac, ele deixou absolutamente tudo, toda a herança. Já para os outros filhos, ele deu presentes e uma ordem bem específica: vão embora para o leste. Ou seja, ele criou uma separação não só de bens, mas uma separação física, de destino mesmo. Então, com tudo organizado, a herança definida, o futuro de cada linhagem traçado, a história pessoal de Abraão começa a chegar ao fim. Vamos para a seção 3, o fim de uma era, a morte de Abraão. E ele viveu muito, em 175 anos. É tempo de sobra. Deu para ele ver não só o começo da linhagem de Isaac, mas também formar essas outras famílias e ver seus descendentes se espalhando de jeitos que talvez nem ele esperava. Mas talvez o detalhe mais fascinante da morte dele seja quem estava lá no enterro: Isaac e Ismael. Juntos, os dois irmãos que tiveram caminhos tão diferentes, tão separados, se reencontram ali para sepultar o pai. Um momento de união simbólica, no final de tudo, no mesmo lugar onde Sara já descansava. A morte de Abraão não encerra a história do seu legado. Pelo contrário, ela nos permite puxar o fio de outra narrativa poderosa que corre em paralelo, a de Ismael. Só para a gente lembrar rapidinho, né? Ismael foi o primeiro filho de Abraão com Agar, a serva egípcia de Sara. E para ele também existia uma promessa antiga, a de que ele se tornaria uma grande nação. E é aqui que a gente vê um padrão se repetindo de um jeito bem interessante. Ismael também teve uma descendência numerosa, 12 filhos. E esse número 12 não parece ser por acaso, certo? Ele sinaliza a fundação de um povo, de tribos. Certo, mas e o que aconteceu com esses 12 filhos? Para onde essa história vai? É isso que a gente vai ver na nossa última sessão, que é sobre o florescimento dessa linhagem em uma nação. A fonte usa um termo bem forte para descrever esses filhos: príncipes. Eles não eram só 12 irmãos, eram 12 líderes, cada um deles se tornou chefe de sua própria tribo. Pensa nisso, uma nação inteira que nasceu a partir dali. Ismael também teve uma vida longa. Ele viveu 137 anos, tempo suficiente para ele ver com os próprios olhos aquela promessa de sua descendência começar a se tornar realidade. E a localização deles? Bem, faz todo sentido com o que a gente já viu. Os descendentes de Ismael se espalharam pela região a leste do Egito, um território vasto e, o mais importante, separado da terra prometida a Isaque. Para fechar essa parte da história, a fonte usa uma frase que é um resumo perfeito. Diz que eles se estabeleceram à parte,
de todos os seus parentes, reforçando totalmente a ideia de que seguiram um caminho próprio. O que nos deixa com uma pergunta final, né? Essa separação toda foi uma exclusão? Ou será que foi justamente a condição necessária para que cada linhagem cumprisse um destino único e poderoso? Fica a reflexão de como uma única semente pode gerar florestas inteiras, cada uma com sua própria identidade.